Um espaço com os mais diversos experimentos científicos e com muita interatividade. Tudo para despertar nos jovens a curiosidade sobre temas que geralmente assustam os estudantes, como a química, física e a matemática. Cabelos arrepiados depois de sentir uma corrente elétrica passando pelo corpo. Isso é apenas uma das experiências que você pode vivenciar na Usina Ciência, que faz parte da Universidade Federal de Alagoas. Aqui é possível ver animais conservados em resina. Esse esqueleto permite conhecer todos os ossos humanos. Nessa sala você pode observar o sistema solar com o astro-rei ao fundo, ou então a Terra e os seus continentes. Qual será a atração que encanta mais os visitantes? As pessoas vêm em suas individualidades com expectativas diferentes. Uns gostam mais de química, outros gostam mais de biologia, outros visam mais a física. Ainda temos também a astronomia, aspectos ligados principalmente ao sistema solar. Você acha que as surpresas acabaram? Olha a descarga elétrica que esse gerador produz e a energia que se propaga pelo ar e acende a lâmpada fluorescente. Olha só a luz fazendo as pazinhas da lâmpada girar. E para quem curte pedalar, tem essa bicicleta esquisita. Um dos experimentos mais interessantes aqui da Usina Ciência é esse aqui, a bicicleta. Olha só, o movimento das minhas pernas gera energia mecânica, que é convertida em energia elétrica. Olha, eu estou gerando quase 200 volts e movimenta o ventilador e faz as lâmpadas acenderem. Mas não é fácil, viu, gente? O reflexo dos espelhos produz um túnel de imagens infinitas. E quando a alta temperatura produz uma reação entre o oxigênio e o hidrogênio, o que você acha que acontece com esse balão? A mini usina gera eletricidade e acende as luzes. E quando o movimento da bola transforma energia potencial em cinética, ela gira em forma de espiral. Quer algo mais moderno? Quando a placa fotovoltaica capta a luz do sol, ela se transforma em energia elétrica. Se você quer ver tudo isso de perto, é só ligar para 3214-1642 e agendar uma visita. Você sabia que pessoas que não tiveram ou tiveram pouco afeto dos pais nas primeiras fases da vida se tornam adultos com um menor desenvolvimento cerebral? Para explicar essa relação entre afeto e desenvolvimento cerebral, eu converso agora com a neuropsicóloga Amanda Peixoto. Tem a ver essa questão do afeto desde a germinação, vamos dizer assim, desde o primeiro dia de vida, na gravidez? Sim, com certeza, porque no momento em que a criança é gerada, ela começa a se desenvolver. Então, uma mãe que está no momento da gestação passando por um momento de estresse muito grande, isso vai passar para a criança, E o cérebro também está se desenvolvendo, começando a se desenvolver no processo de gestação. Então, qualquer influência que ele receba naquele período, ele vai ter consequência, Então, inclusive na clínica, quando eu entrevisto, faço um momento de anamnese com os pais, a questão da gestação é super importante. Por isso, porque os anos iniciais da criança, até mais ou menos os 3 anos, o cérebro dela tem a maior quantidade de sinapses, e sinapses são as comunicações entre os neurônios, e é o que faz a gente aprender, É o que estimula a aprendizagem. Então, quanto mais neurônios, mais sinapses. Enquanto mais sinapses, mais aprendizagem, Então, a criança, até os 3 anos, ela tem muito mais neurônios e aí, consequentemente, muito mais sinapses, do que nós adultos, Então, o momento de aprendizagem da criança, e aí eu vou explicar para você a relação entre a afetividade e a aprendizagem também, é nessa fase. O maior momento de aprendizagem da criança. Tem gente que só gosta de ensinar no grito, tem outros que ensinam com a delicadeza que não tem tamanho. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, eu costumo dizer também que quando a gente bate, quando a gente grita, a gente está mostrando para a criança que é daquele jeito que se resolvem as coisas, ou a gente está deixando ela com medo, o que vai interferir no processo de aprendizagem dela. No geral, aprendizagem na escola, aprendizagem em qualquer coisa que seja ensinada dentro de casa também. Então, a gente vai colocar o medo na criança e aí a gente não vai saber se ela não está fazendo porque um comportamento inadequado, por exemplo. Se a gente grita ou se a gente briga, ela vai deixar de fazer, deixar de emitir o comportamento.
Porém, a gente não vai saber se por medo ou se porque ela realmente aprendeu. Então, é preciso a gente ter esse cuidado e de como a gente vai falar com a criança, de como a gente vai mostrar para ela, porque a criança precisa realmente de explicações de algumas coisas. Na idade dela, de qualquer idade, a criança, a gente tem que ver uma forma de explicar para ela as situações, para que ela também entenda o motivo de não poder ou de ter que fazer alguma coisa. A tensão e o medo bloqueiam o cognitivo, o processo criativo de aprendizagem? Com certeza. Atenção, memória, tudo interfere em como a gente aprende as coisas, né? O medo é uma emoção que bloqueia bastante. A criança ela tem que ser ensinada, que a gente chama de educação emocional, né? Inteligência emocional. Então, a gente tem que ensinar isso para a criança desde cedo, para que ela consiga lidar com as emoções dela da melhor forma. Então, se a gente não ensina para a criança as nossas emoções, o quanto, como a gente deve lidar, na verdade, em algumas situações, a gente vai acaba desenvolvendo na criança medos maiores no futuro e ela não consegue agir bem em determinadas situações. E num dado momento, se a criança não aprende, todo mundo fica se perguntando por que está numa escola boa, né? Na escola que o irmão frequentou, por que essa criança não aprende? Algo dentro de casa pode mudar esse ambiente e influenciar nisso? Com certeza. Eu vejo muito na clínica que pacientes que têm muitas dificuldades de aprendizagem está muito associada ao ambiente familiar, né? A como essa criança ela está, se ela vive num ambiente de muitas brigas, de poucas explicações, né? De só não, né? Sem explicar realmente o motivo porque ela não pode fazer alguma coisa. Então, isso bloqueia a aprendizagem, com certeza. Então, a aprendizagem ela está altamente ligada à afetividade. Por quê? Porque sem afetividade não há motivação, né? Para a criança aprender. Então, sem motivação, não há aprendizagem. A criança precisa de liberdade para ter iniciativa e ter autocontrole? Sim. Porém, é criança. Então, a gente tem que impor algum limite, né? A criança, ela tem... a gente dá muitas escolhas para a criança, talvez a gente crie adultos inseguros, né? Crie adolescentes e adultos inseguros. Então, é preciso dar opções, porém, guiar, né? Então... Vamos exemplificar. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum do dia a dia, certo? Você quer sentar onde? Vão um casal para um restaurante com um filho. E aí, no restaurante, tem a mesa que o casal vai sentar e diz assim, olha, meu filho, você quer sentar onde? Tem essa, e a criança fica sem escolhas. Ou seja, já escolhe outra mesa. Já escolhe outra mesa, quem sabe. Exato. Então, o que a gente... Isso é um exemplo bem simples, né, disso. Mas, aí o que a gente orienta? Dê poucas escolhas, mas poucas. Guie mais. Tem pais também que chega no restaurante, não pergunta se o menino quer comer, se a mãe quer comer, se a mulher quer comer, se a sogra quer comer. Ele chega, faz o pedido, ele e acabou-se, não tem conversa. Aí bloqueia também a comunicação em casa, né? A criança é assim. E a criança sente isso? Sente porque o que a gente vê muito? Quando existe uma imposição muito grande, não existe a comunicação. Então, a criança vai crescer sempre a ideia, né, dentro de uma família que a gente vê desse perfil, a gente vê que a criança é uma criança submissa demais. A gente precisa mostrar para ela que ela tem voz e que ela precisa em alguns momentos... Nem tão pouco. Uhum. E a luta pelo dia a dia do controle sobre o controle da televisão e os jogos eletrônicos. É uma etapa bem difícil. Por quê? Porque a criança ela tem todos os estímulos que ela precisa num quadradinho, né? Seja o tablet, seja o celular, seja o próprio computador. Eu, aos meus pacientes na clínica, oriento que estipule horários para utilizar o tablet, horários para a televisão, horários para o celular, né? Então, se você estipula horários, a criança tem condições de fazer tudo que ela precisa fazer para o desenvolvimento dela e ter um momento de lazer que ela gosta, que é mexer no celular. Porém, tem que tomar cuidado com o que a criança está vendo, com o que a criança está jogando, né? Então,
o pai tem que dar a liberdade, porém, ver até onde aquela liberdade está indo, né? Aquela história da troca, do retorno, faça isso para ter isso, vale no dia a dia? Sim, vale, porém tem que ter muito cuidado. É um recurso, é uma forma de educar que tem que ter muito cuidado. A gente acaba criando... a gente tem que tomar cuidado para não criar crianças que tudo seja dessa forma, sistema de troca. Muito obrigado pela entrevista. Conversamos com Amanda Peixoto, neuropsicóloga. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 6h30 da noite. Até lá.